que o senhor tem comprado IRB e Cielo? O que o senhor está vendo nessas duas empresas? Bom, eu estou vendo futuro. O IRB, eu não comprei para obter resultados a curto prazo. E, lamentavelmente, também, todas as casas de análise que foram projetar o eventual desempenho da IRB o fizeram com critérios de curto prazo. E a IRB não é uma empresa que tem que ser avaliada com esse critério de curto prazo. Ela tem que ser avaliada com um critério de médio e longo prazo. Então, eu simplesmente fui comprando, avaliando esse critério, tá certo? E o que vem acontecendo, ou que tem acontecido com as ações do Instituto Brasileiro de Resseguros. Nós temos inúmeros fundos que operam vendidos, não é isso? E pelo fato de operarem vendidos e saberem que os resultados de curto prazo não são os resultados que provavelmente serão conhecidos no futuro, eles estão aproveitando a situação. A IRB, por exemplo, eu faço. Quem vai fazer a pergunta agora sou eu, está entendendo? Ela chegou a ter 176 milhões de ações locadas e disponibilizadas no mercado. É uma quantidade extremamente poderosa, extremamente grande. E isso foi exercendo uma pressão bastante significativa no papel. É isso. A última compra que eu fiz de IBE, eu comprei a 2,82. Tá certo? 2,82. Eu nunca imaginei que o papel fosse chegar nisso, mas eu fiquei muito feliz, né? Porque me foi dada a oportunidade de comprar 2,82 e reduzir meu custo médio, porque meu custo médio não é 2,82, é muito superior. Mas eu vejo na IRB, pelo fato dela estar num setor de atividade onde, em grande parte das vezes, você paga por um produto que você não vai utilizar, que se assemelha muito ao setor de energia, eu acho que ela vai acabar seguindo a trajetória das demais em termos de resultado, não é isso? Ela vai acabar seguindo uma trajetória não igual, mas pelo menos parecida, com a trajetória de resultado da BB Seguradora, da Caixa Seguradora, da Sul América, tá certo? Da Porto Seguro. Eu não tenho dúvida disso. É uma questão de tempo, é uma questão de ajustar os contratos que exatamente após uma auditoria extremamente minuciosa, apurou-se inúmeras responsabilidades, é isso? Irresponsabilidades, mudaram-se os gestores. Hoje, os gestores que foram contratados, é claro que eles têm perfeito conhecimento que eles têm um desafio bastante grande pela frente. Eu não tenho dúvida nenhuma que as coisas estão caminhando para que essa situação dos contratos mal direcionados, mal executados, eles venham a ser modificados. Eu não tenho dúvida disso. Agora, quem tiver dúvida, futuramente, vai ter que pagar mais caro, está entendendo? É verdade. Então, uma questão, não é uma questão de arriscar, não. É uma questão de aproveitar a oportunidade que o mercado te oferece, a oportunidade que os vendidos te oferecem para você comprar esse papel a um preço que futuramente vai ser vantajoso. Está correto? Em relação a Cielo, eu estou surpreso, muito surpreso, com o desempenho do papel, que também ele é alvo de uma postura de locações extraordinariamente grande, tá certo? Que tem mantido o papel a um preço exageradamente pressionado. Imaginem os senhores, a IRB ainda não gerou resultados que possam estimulá-la, né, a fazer com que o preço passe a ser diferente desse que está sendo aí. Mas a questão da Cielo, nós tivemos isso, só para resumir, a Cielo deu um resultado de 970 milhões de reais. Né? Ela pagou
quase 460 milhões em dividendos, porque ela paga dividendo trimestral. Então, quer dizer, a Cielo é uma empresa que devia estar enquadrada, né, dentre aquelas que pagam dividendo trimestral, que dá lucro, tá certo? Enfim, e não está. Então, o pessoal não tem olhado isso. A prova, a Cielo é a prova que se alugar uma ação e se vender, ele derruba o preço do papel, mesmo sendo uma cotação incoerente e, na minha opinião, de uma oportunidade fantástica que temos pela frente, né? Além do mais, o preço da Cielo é um preço modesto, não é isso? E vai nos permitir a gente exercitar a tese de que dividendo você ganha por quantidade possuída e não valor aplicado. Tá certo? Respondendo àquela primeira pergunta de vocês, a questão de Vale e Petrobras, veja bem, com o dinheiro que eu compraria uma ação da Vale, R$ 90, eu compro, acho que 50 ações da Cielo. Então, na hora de receber dividendo, eu vou receber 50 vezes mais. Pode ser que o dividendo comparativo, né, ele possa até ser superior ao da Vale do Rio Doce. Está correto? O que manda é essa postura, a postura de vocês exercitarem a crença de que dividendos vocês ganham por quantidade possuída e não por valor aplicado. Seu Barsi, na sua tese de investimentos da Cielo, o senhor considera a possibilidade de fechamento de capital pelo controlador, ou isso, se vier, acaba sendo algo positivo, mas que não entra nos cálculos do senhor? Como o senhor pensa? Não entra na minha tese. Mas veja bem, se porventura as duas instituições financeiras que controlam a Cielo, que é o Banco do Brasil e o Bradesco, se eles tiverem que fechar o capital, no mínimo, eles vão ter que pagar o valor patrimonial da ação. E o valor patrimonial é 4 e pouquinho, 4 e alguma coisa, né? Então, até que seria vantajoso eles fecharem o capital, tá certo? Porque aí nós teríamos que ser remunerados com, no mínimo, o valor patrimonial. E aí a gente poderia recorrer e tentar pleitear mostrando que o valor patrimonial real de uma empresa como a Cielo não é 4, deve ser pelo menos 6. Está entendendo? Jovem compra. É isso aí. Pessoal. Então, olha que a Cielo, na minha modesta opinião, continua sendo uma opção extraordinariamente positiva. Por quê? Porque ela dá lucro e paga dividendo. E num intervalo satisfatório, que é de trimestral. E é isso aí. O pessoal, só fazendo um adendo aqui, né? Obviamente que a gente sabe que a boa parte das perguntas são sobre posições polêmicas, IRB e Cielo principalmente, mas uma coisa que o Barsi sabe fazer muito bem, eu acho que coisas que a gente tem que aprender também nas nossas carteiras é o quanto a gente quer se expor ao risco, né, pai? Porque assim, o senhor comprou muitas ações dessas duas empresas, eu até fiz a conta esses dias. Se o senhor somar a sua posição hoje que o senhor montou em IRB e em Cielo, juntas, elas não dão nem 3% da sua carteira hoje. Acho que nem isso. Não dá. Eu fiz a conta, acho que foi 2,89 para falar de números depois da vírgula. Então, pessoal, o que acontece? É uma posição grande? É uma posição grande. Se der certo, vai dar muito certo para o senhor e vai deixar o senhor mais bilionário. Aí vai deixar muita gente com inveja. É verdade. Mas se der errado, assim, pode acontecer, né? É sempre um risco. Se der errado, não vai atrapalhar o seu projeto previdenciário, porque é 3% da carteira, não é isso? Absolutamente. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu nunca estive tão convicto de que eu estou no caminho certo. Correto? A minha convicção é total de que a Cielo ela vai ocupar uma posição, vai voltar a ocupar uma posição de destaque, apesar das novidades que existem para o mercado, esse tal de PIX aí, está entendendo? Mas eu ainda acredito que ela vai ser importante no desenvolvimento de uma economia num país como o nosso, no Brasil. Essa que é a realidade. Por isso, eu ainda vejo a Cielo com potencial extraordinário de gerar bons resultados, tá certo?
Eu não espero que um dia a Cielo vai a R$50, R$40, não. Mas, como já esteve, né? Como já 30, esteve, 30 reais, exatamente. mas também eu achamos acho que o não. seguinte, eu acho que agora, em função do patamar mínimo que ela alcançou, vamos supor, se ela for a R$6, que eu acho, esse é o preço que eu acho que ela deveria ser, o camarada está ganhando 200%, tá certo? Essa que é a realidade, né? Mas sempre tomando cuidado, pessoal. Claro, Não claro. é porque assim, né? É muito curioso. As pessoas veem uma, duas ações que o Bar está comprando, tal, porque a mídia, às vezes, obviamente, também foca nesses papéis para ter assunto, né? E aí nosso adendo é o seguinte: saibam também quanto de risco vocês querem expor na carteira de vocês. Claro, Então, esses claro. papéis a gente sempre fala. Quer ter? Eu também tenho uma carteira de oportunidades. O Fabio não. O Fabio é totalmente previdenciário. Mas coloca o dinheiro da pinga, não o dinheiro do leite das crianças, né, pai? Porque se Claro. você precisar no dia seguinte desse dinheiro, são empresas em turnaround, empresas, enfim, que acabaram se desgastando nos últimos tempos e pode dar certo, como pode não dar certo. E aí, cada um tem que saber ponderar o seu risco, né, pai? A Cielo talvez possa ser até um exemplo daquele que a gente não deve ficar comprando ações de preço muito alto. Olha o que aconteceu com ela. Olha o que aconteceu com a IB também, que chegou a custar 50, R$60. Hoje está R$3. Então, a perspectiva de perda é muito violenta, entendeu? Essa que é a realidade. Então, investir nessas ações, quando se interpreta que o preço, ele efetivamente ficou na condição de oportunidade, já é mais fácil. Então, dá para a gente assumir um risco, que é que nem a Luísa disse. Eu não vou colocar 50% da minha carteira. Não, eu vou colocar alguma coisa que possa suportar um eventual prejuízo futuro, que eu não acredito. Está correto?